Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal Máquina Literária. Eu sou a Daphne e nesse vídeo a gente vai dar continuidade aos vídeos sobre as principais obras dos autores mais importantes da história da literatura brasileira. E esse vídeo vai ser sobre realismo. E a gente vai entender o que significa realismo no Brasil e a gente vai ver que é basicamente falar de um autor muito expressivo desse movimento literário aqui no nosso país. Basicamente, quando a gente fala em realismo no Brasil, a gente está se referindo a Machado de Assis, que é considerado um dos maiores, um dos principais autores, escritores de romances, de prosa, de crônica, de contos no nosso país. Então, Machado de Assis foi um escritor do realismo, desse movimento literário, que começou na Europa, principalmente. A gente teve muita influência do realismo europeu. A gente estuda bastante os autores portugueses que escreveram, né, realismo. Um principal deles foi o Eça de Queiroz, com quem ali o Machado de Assis também travou alguns embates intelectuais para discutir e pensar a viabilidade da narrativa realista no contexto do século XIX. Né? Então, o realismo aqui no Brasil começa em 1881, com a publicação do primeiro romance realista do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque o Machado de Assis escreveu romances românticos num período da sua trajetória como escritor em que ele estava ainda ali testando formatos, né, um gênero mesmo, romance. E, claro, ele começou a escrever nesse período da história, da historiografia literária brasileira, em que o principal movimento literário era o romantismo. Então, o romance em si, o gênero romanesco, nasceu nesse período romântico, veio lá da Europa para cá, para o Brasil, como a gente já falou lá no vídeo anterior, em relação aos escritores e as principais obras românticas publicadas aqui no Brasil na época do romantismo, no século XIX. E ele publicou 4 romances românticos, não necessariamente nessa ordem, tá? Ele publicou A Mão e a Luva, Yaya Garcia, Ressurreição e Helena. Na minha opinião, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o mais importante livro do Machado de Assis. E, particularmente, é também o mais gostoso de ler. Não foi o primeiro livro que eu li. O primeiro livro que eu li foi o Quincas Borba, esse livro que eu li na época da escola, no segundo ano do ensino médio. E eu gostei muito da leitura. Eu demorei um tempão lendo, levei mais de um mês lendo esse livro, porque, enfim, a linguagem era diferente, as cenas, para mim, como uma iniciante na leitura dos clássicos, foi um pouco difícil. E eu li o Memórias Póstumas de Brás Cubas durante o curso de letras, quando eu fiz a graduação. E eu acho que esse aqui, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, é, de fato, o mais importante. E até, assim, eu acho que é até o mais emocionante, assim, o mais divertido, é o mais legal de se ler, apesar da crítica que ele está fazendo aqui, né? Que a gente tem um personagem que é narrado em primeira pessoa, né? É um personagem que é um defunto autor, como ele diz. Ele morre e, morto já, ele resolve contar as memórias da vida dele. Ele como sendo um sujeito muito importante da sociedade burguesa, o cara se acha muito importante como um filho de senhor de escravo, é um sujeito mais trivial, é um tipo muito trivial que se tinha na sociedade na época. Eu acredito que o Machado de Assis tenha tido a maior inteligência dele ao escrever esse livro aqui, é justamente escrever sob o ponto de vista desse sujeito que se considera muito importante na sociedade, que se considera inteligentão, mas na verdade ele era um inútil. Era um sujeito que não fazia nada por ninguém, acreditava na escravidão, maltratava os escravos. Através desse personagem é que o Machado de Assis começa a fazer as críticas dele à escravidão e principalmente, mas principalmente mesmo, àquela sociedade de classes e principalmente essa classe que se considerava mais superior a todo mundo. Na verdade, todos os personagens do Machado de Assis vão ser dessa classe aí, sabe? Então, o Quincas Borba, que na verdade é o nome do cachorro, não vamos confundir, né? O Rubião, que é o personagem principal aqui dessa obra, também é um cara que recebe herança,
ou enfim, ele está incumbido de cuidar da herança do amigo, do cachorro do amigo que se chama Quincas Borba, um emplasto, né? Um medicamento que pudesse curar uma doença que acometia muitas pessoas na época. Então ele achava que realmente ele tinha uma importância muito grande. E isso é atravessado por essa perspectiva desse personagem. Então é a maneira como ele se enxergava. E a ironia que permeia essa narrativa, através desses personagens, o Machado vai entrando ali nas filigranas dessa camada social e vai mostrando o que ela tem de pior, o que ela tem de mais sujo, de mais podre. E essa era a intenção do realismo, apesar de que a gente entende hoje que a realidade não é igual para todo mundo, a realidade não é a mesma para todas as pessoas. Significa o quê? Que nem através da literatura vai ser possível mostrar a realidade do jeito como ela é. Porque a realidade ela é sempre atravessada pela perspectiva subjetiva. E mesmo quando a gente tem um narrador em terceira pessoa, que é o caso dessa narrativa Quincas Borba, a opinião, o ponto de vista, ele é sempre atravessado por uma perspectiva a partir da qual se está falando, a partir da qual se pensa. Então, essa narrativa aqui, Memórias Póstumas, por exemplo, ela é atravessada pela visão de mundo do Brás Cubas, que acredita que ele foi, no caso, o melhor cara, que ele foi, além dele ter vivido tudo que ele pôde viver, ele ainda tentou deixar para a humanidade um emplasto, né? Um medicamento que pudesse curar uma doença que acometia muitas pessoas na época. Então ele achava que realmente ele tinha uma importância muito grande. E isso é atravessado por essa perspectiva desse personagem. E a ironia que permeia essa narrativa parece que, assim, grita pra gente que a realidade é outra. E o Machado, ele foi, assim, um escritor que, como ele era um escritor realista, e eu acho que ele tinha muito claro que não tem como a gente pegar a realidade e todo mundo olhar para isso e dizer que é a mesma coisa exatamente do mesmo jeito. Tem muita coisa que atravessa isso, essa realidade. Por essa razão que ele escreveu. Uma pausa rápida na nossa conversa para te lembrar. Se tu tá gostando desse conteúdo, curte esse vídeo. Aproveita também e te inscreve no canal. Também pode sugerir nos comentários algum assunto ou conteúdo sobre literatura que tu gostaria de ver aqui no canal. Se tu gostou dessas peças de roupas e acessórios com estampas literárias, confere lá no site da Verso Livre. Vou deixar linkado na descrição do vídeo. Tantos e tantos contos que chegam para nós até hoje, talvez com um índice de atualidade muito alto. Enfim, na leitura dos contos do Machado de Assis, a gente consegue perceber o quanto que ele desliza nessas perspectivas da realidade. Entre um desses contos, que é muito claro que a gente vê isso, é justamente no conto A Cartomante. Eu fiz uma análise do conto A Cartomante, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, para tu poder assistir a leitura praticamente completa do livro, mas uma análise muito profunda, uma leitura completa do conto, né, e uma análise muito profunda do que essa narrativa está dizendo para a gente. Então, faço uma leitura, tenho uma perspectiva como professora, e estou olhando para isso aqui, buscando uma interpretação, e a gente vai perceber como que a realidade é colocada em xeque. O próprio Machado de Assis, ele joga com a realidade. Ele acaba talvez até sendo meio sarcástico, e claro, a marca oficial do Machado de Assis é a ironia, então ironicamente ele mostra a realidade como se fosse um prisma, e dependendo de a partir de qual ponto a gente está olhando, a gente vai ver perspectivas diferentes, a gente vai ver brilhos e ângulos diferentes, e isso eu acho fantástico na narrativa machadiana. Talvez por isso que ele tenha se tornado, assim, o principal autor, né? Outro conto que eu adoro do Machado de Assis é A Causa Secreta. Para mim é um dos contos mais perfeitos. Junto com A Cartomante, A Causa Secreta é um dos contos mais perfeitos, na minha opinião. Inclusive, também fiz uma análise da Causa Secreta. Eu recomendo fortemente que tu assista essa análise. Vale muito a pena. Nesse conto, ele também está jogando ali com a realidade. E eu acho incrível a forma como ele constrói essa narrativa. É um dos meus contos favoritos. Eu aproveito para mencionar, para recomendar para vocês os outros 3 contos que eu também analisei e que a gente já tem aqui no canal. Que é o conto Uns Braços, o conto Dona Paula
e o conto Um Apólogo. Vale muito a pena vocês assistirem, eu recomendo fortemente, também vou deixar linkado aqui para vocês. Além do Memórias Póstumas de Brás Cubas e do Quincas Borba, o outro livro que é considerado muito importante do Machado de Assis e que eu acredito que todo mundo já ouviu falar, pelo menos quem já está dentro do mundo da literatura já ouviu falar, que é nada mais nada menos que o famigerado Dom Casmurro. Esse é o terceiro livro realista do Machado de Assis, publicado no Rio de Janeiro em 1900. É um dos livros que divide opiniões, assim. E eu acredito que entre o Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Dom Casmurro, essa é a disputa entre qual será o melhor livro do Machado de Assis. E eu acho, na minha opinião, que o que vence é o Dom Casmurro. Apesar de que, para mim, o melhor é o Memórias Póstumas, pelo menos é o que eu gosto mais. Então, o Dom Casmurro, eu acho que essa história aqui já todo mundo tá careca de saber, né? Se trata de um sujeito, um homem, também dessa classe social mais abastada. Então, o cara, ele não tá com preocupações sociais, ele tá preocupado com a vidinha pessoal dele. E aqui também é um livro de memórias, digamos assim, porque ele vai contar a história dele olhando para o passado, e vai trazer as memórias que ele tem sobre a infância, de como ele conheceu a Capitu, de como ele não se tornou padre, se ele ia ou não ia para o seminário, e como a gente já sabe também, é uma narrativa atravessada pela leitura da primeira pessoa a partir, né, desse olhar, então é um olhar subjetivo que geralmente configura nas listas de leituras obrigatórias para vestibulares. Esses aqui são os principais, né, as principais obras do Machado de Assis, mas é claro, eu não vou deixar de recomendar, como eu já recomendei os contos, eu vou recomendar também as outras duas obras do autor, né, que é exatamente nessa ordem, Esaú e Jacó, e Memorial de Aires. Fica a indicação, apesar de que eles são muito menos explorados, principalmente Memorial de Aires, que o nome já diz, né, quase como se fosse umas memórias póstumas de Aires, né? O Machado, ele lidava muito com essa questão das memórias, e eu acho que o ponto interessante da memória é que ela faz esse jogo com a realidade, porque se já é memória, aconteceu já algum apagamento, o distanciamento do tempo já gera um certo esquecimento, e aí por conta do esquecimento, talvez a gente muda um ponto aqui, muda um ponto ali, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, fica mais ou menos sendo isso, essa noção, essa ideia da memória. E isso é algo que eu acho fantástico no Machado de Assis, porque ele sacou que isso é um ponto para a gente conseguir dosar ali, ou a gente conseguir olhar para a realidade, ou perceber, ou enfim, questionar a realidade, se aquilo que está sendo dito é exatamente aquilo, do jeito real. Então, pessoal, é isso. Esse é um vídeo para fazer a indicação para vocês sobre os romances do Machado de Assis, porque o Machado foi o principal autor do realismo. Então, a gente já falou da literatura colonial, lá do quinhentismo até o arcadismo. Fiz um vídeo específico para a gente conversar sobre o romantismo, em que eu comentei obras da primeira, da segunda e da terceira geração da poesia, e também os autores, principais autores que escreveram romances românticos, e que eu indico fortemente a leitura. E agora, nesse vídeo, a gente viu as leituras principais do realismo. A gente tem, basicamente, o Machado de Assis, porque ele tem esse realismo psicológico, é um realismo único, que foi a leitura desse movimento literário que foi mais para esse lado do psicológico, das ações psicológicas. No próximo vídeo, a gente vai ver uma vertente do realismo que já permitiu, inclusive, uma mudança de nome para se diferenciar do realismo, que é o movimento do naturalismo. É uma perspectiva da realidade, mas voltada e considerando ainda mais um meio em que os sujeitos estão inseridos. Então, a realidade circundante, no caso assim, a realidade exterior ao sujeito. O Machado de Assis, no seu âmbito de escritor realista, ele observa a realidade interna do sujeito, psicológica do sujeito. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, já deixa o teu like e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais.